Estou eu aqui de novo, eu devo uma satisfação a vocês. Eu comecei a trabalhar em 1954, em rádio, depois fui trabalhar, fazer show em circo, trabalhei em teatro, fiz 2 filmes, escrevi 2 peças, escrevi um livro, fiz televisão e não assistia YouTube, Instagram, nada. Meu negócio era ver televisão. De repente eu abri os olhos. Abri os olhos e vi um mundo que eu desconhecia e estava negando. Talvez por medo da concorrência, por ver que eles estavam dominando o mundo, né, da comunicação, eu comecei a ver YouTube e o resto, as redes sociais que eu não uso, eu não participo, eu não respondo. E resolvi fazer o nosso podcast. E eu pensei o seguinte, eu não queria ficar sozinho, eu queria que a Renata ficasse comigo. Porque ela é muito desenvolta, ela fala muito bem. Então, nós pensamos o seguinte, eu vou falar sobre coisas engraçadas, contar coisas, e ela vai falar sobre medicina, sobre saúde. Daí o nome Rir é o Melhor Remédio. Nós gravamos 8 e, por problemas técnicos, nós tivemos que parar. E eu, louco para voltar. Viciou. Viciei. Gostei. E comecei a ver alucinadamente quem eram os melhores. Eu queria, né, saber quem era, e eu comecei a dar muitas entrevistas e estava cada vez mais apaixonado. E aconteceu uma coisa que eu quero contar para você, Yasmin. Para mim? É. Oi, gente, tudo bem? Estamos nós duas aqui, eu e Cris. Olá, Sim. boa noite. Mas depois que ele ia apresentar... Agora você estragou. Que surpresa! Desculpa. Eu ia contar para você o seguinte, que o mundo dá muitas voltas. Uma vez, foi uma mocinha, com, não sei se era namorado ou marido, foi fazer a praça. E nunca mais eu vi essa mocinha. Mas eu sei que ela conseguiu crescer, subiu muito. E nunca mais eu a vi. Aí, Yasmin, quando eu voltei, depois da pandemia, falei, pô, eu preciso de uma mulher bonita e engraçada. Porque eu já tinha a Marley. Não estou falando com você, não. Estou falando com a Yasmin. Aqui, ó. Com você. Só tem a eu conversa aqui. é só nossa. Aí eu falei, puxa... Marley, quem é aquela pessoa? Não, ela falou, disse o nome. Aí o Rabin disse, olha... Fábio Rabin. A Cris é campeã, tal. Que era para ser ela fazendo o lugar da Mel, que é maravilhosa, uma redatora de mão cheia. Ótimo humorista E qual é também. a coisa importante desse momento para mim? Aquela pessoa que eu pude, na minha praça, ajudá-la, hoje ela está me ajudando. Porque vocês vindo me prestigiar e prestigiar a Renata, já nos dá uma força, porque vocês são os melhores. Nossa, Começamos com o pé direito. Eu tô falando isso desde que a gente se encontrou. para com isso, que honra. Que Entendeu? honra. Então, para mim, ô Cris, ter você aqui, principalmente, porque eu sou teu fã, fiquei conhecendo a Yasmin sem querer, Através dela. através dela. Então, para mim, é muito importante mesmo você estar aqui hoje. Para de me fazer chorar. Temos um novo recorde. Para de me fazer Em chorar. menos de 5 minutos. A Cris Então já chorou é isso, em Yasmin, menos que eu de ia 5 contar, minutos. fazer uma surpresa. Mas já Poxa, tá é que eu feito. também gosto tanto dela que eu me senti mal de só falar eu. Eu queria dizer que eu tava com a aqui. Cris. Nossa, não, e antes dessa vez que eu sentei no banco da praça mesmo pra fazer... Que tem aquela foto. Exato. Eu já tinha ido fazer como stand-up. Stand-up. Exato, eu tinha ido já. E, assim, é uma baita experiência, assim, porque já tive a oportunidade de falar isso pra você lá no Vênus, já que conversamos, mas, assim, é uma porta que se abriu para quem precisava mostrar o seu trabalho, precisava aparecer, e o seu programa já é um sucesso de muitos anos, e ter aqueles 3 minutinhos ali era tão valioso pra gente, para poder falar em rede nacional, contar nossas piadas. Então, a Dela maravilhosa, recebendo a gente sempre com tanto carinho. E aí,
Nossa, não tem nem o que dizer, porque foi realmente um ciclo. Dali muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu depois daquilo, até estarmos aqui hoje. Então, poxa, honra toda minha, com E certeza. eu sou muito grato ao pessoal do stand-up, muito. Eu já disse isso a vocês, não é? Porque meus amigos foram morrendo, meus colegas foram morrendo, e eu não tinha reposição. E vocês me salvaram. Porque, como eu falei também, quem é engraçado em pé é engraçado sentado. É só botar uma roupinha, alguma coisa, e a praça é toda jovem, graças a vocês. Renovou. O único velho Muita lá sou gente. eu. Tem muito colega meu de palco lá. Muito. Diogo, Bruno, a própria Marley, o Matheus Marley que Ceará, adora, né? o Cris, que é meu xará, o Paulinho. O Tuca Graça. O Tuca, que já foi no Vênus 3 vezes já. Que Já. Ah, Tuca é ele já é maravilhoso. sócio lá. Maravilhoso. Mas, ó, antes da gente começar o papo, para não interromper de novo a conversa, nós trouxemos um presentinho de boa sorte. Hoje é o episódio de estreia do O Pod é Nosso. Exato. Né? Que vai Passa acontecer aqui. toda semana, é isso? Sim, toda segunda às 8 horas. E ó, a gente trouxe esse presente pra você. Aí, Obrigado. Dá, pois. muito gentil, muito Pra- gentil. né, pra Estúdio dar aquela- lindo aqui. Baita lindo produção, demais aqui. baita produção, lindo muito legal demais mesmo. aqui. Mas aquela pergunta Ficou lindo. que eu quero fazer, você já deve ter falado 1000 vezes. Como é que vocês resolveram fazer? Aí é com a Yas. Eu começo a história, Vai né? lá. A gente ama essa história. Vamos lá. Eu, como você tinha mencionado antes da gente começar, eu trabalhava como DJ e como cantora. Isso. E aí eu acabei viralizando na internet com as imitações. Que eu A fiquei gente honrada viu. de saber que vocês conhecem as Adoro. imitações e tal. Foi um vídeo meu cantando ragatanga com a voz do Cebolinha e do Google. É Aí, muito aleatório. Muito Dito assim, aleatório. é muito aleatório, né? extremamente aleatório. Quem poderia imaginar? Mas você já imitava o Cebolinha e a Google? E o Não. Google? Eu descobri por um acaso assistindo vídeo de dublagem, que eu gosto muito desse meio da dublagem, e a Angélica Santos, que é a voz do Cebolinha, estava no estúdio mostrando como ela faz a voz. Quando eu escutei, eu gostei da voz, eu achei diferente, achei caricata, achei engraçada, eu tentei imitar. E aí, não consegui. Falei, putz, eu não sirvo pra isso não, mas com o passar do tempo fui treinando, eu ficava falando assim, Mônica, eu vou pegar o seu coelho encaldido. Mônica. eu ficava pegando, sabe, o detalhe da voz, e aí consegui. Aí eu falei, caramba, mas não posso ser a imitadora de uma voz só. Vou ser de duas, então. Vou ser de duas. Aí tava no Uber esse dia e comecei a ouvir a voz do GPS. Eu falei, caraca, pode ser que seja agora, hein? Tentei imitar, não consegui também. Falei, Deve falhei ser de difícil. novo. Mas se eu conseguir uma, eu vou conseguir outra. Aí comecei em 200 metros, peguei, fui treinando. E aí eu gravei esse vídeo cantando Ragatanga, que é aquela música do Ruge. E Ruge estava voltando, Ruge estava retornando. E foi um boom. 5 milhões de acessos. Naquela época era o Facebook que viralizava os vídeos. Foi em 2017. Muitos milhões de acessos. Fui no Famosos da Internet da Eliana, que inclusive vai estar aqui na semana que vem, né? A Eliana foi a primeira assim que me chamou e tal, me deu visibilidade, comecei a ganhar seguidor nas redes sociais e comecei a levar meu trabalho como DJ e cantora também, paralelamente. Só que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu fiquei sem todos os eventos. E aquilo era meio que Todos nós, meu né? ganha-pão, todos nós. E aí eu falei, caraca, então agora eu vou focar na internet. Vou postar vídeo de imitação, vou cantar, vou fazer de tudo. Comecei a fazer de tudo. Foi aí que no meio da pandemia começou a ser o boom dos podcasts. Só que eu também não conhecia o formato, porque no Brasil era muito novo o podcast nesse formato de vídeo. E um podcast chamado Master, que era o primeiro que estava começando dentro do Flow, me chamou para participar como convidada no meio da pandemia. Já estavam melhores as coisas Mas e tal. vocês duas ainda... A gente nem não se tinham, conhecia. nem se conheciam. Não, Quando nada. chegar a Cris no caminho, eu passo a você bola vai- aqui para ela. Eu demoro pra chegar ainda. Eu conto esse contexto para entender Entendi. quão o quão diferente foi o O percurso. cruzar dos nossos caminhos, né? Não, com o certeza. percurso. E aí eu fui chamada no Master Podcast, que foi o primeiro podcast que o Flow abraçou para fazer dentro do estúdio. Assim como o Vênus hoje acontece dentro dos estúdios Flow, o Master, que era o podcast do Vinheteiro e do Zé Graça, estava acontecendo lá. Nisso, o Monark estava no estúdio. Com o Igor, não é isso? Tem o Igor tinha o Monark no Flow. Agora ele não é mais, mas ele era do Flow. E aí ele me viu
E aí, quando eu saí desse dia do Master Podcast, eu falei, um dia vocês me chamam pro Flow? Que eu vou adorar vir. Eles falaram, tá bom. Mas nem ligaram muito, eu acho. Só que uns 2, 3 meses depois, eles me chamaram para um episódio do Flow. E aí, comecei a contar minha história, contei a história da minha família e tal. A gente teve 2 horas de conversa. Ao vivo, o Igor falou, você tinha que ter um podcast seu. Não foi assim que ele falou. Ele falou assim, ó. Imita ele. Qual é? Tu Total tinha que ter um podcast. É assim que ele fala, né? Você foi lá. Ele falou, Com qual é? aquele Tu Total cigarro. tinha que ter um podcast, pô. Aí eu falei, pois é, já que vocês estão produzindo alguns, então produzam o meu. Aí eles falaram, já é. Esse já é, era... Tá bom. E eu não acreditei, né? Eles até perguntaram, você mora muito longe? Tu mora longe? E eu, que moro muito longe do estúdio, falei, não. Falei, o que é longe, né? Defina longe pra mim. Nada é longe. Tem o carro, tem metrô, tem ônibus, tem Uber, tem tudo. Nada é longe, eu vou. E aí, fiquei no limbo meses depois. Fiquei no limbo. Foi em outubro, até janeiro, nada. Sumiram. Eu falei, bom, não vai rolar, mas eu tava muito animada pra fazer um projeto. Eles queriam um projeto semelhante ao Flow, só que com 2 apresentadoras mulheres. E aí eles estavam buscando, né? Então eles me escolheram naquele dia e aí a gente foi fazer uma reunião para buscar quem seria a outra apresentadora. E a gente estava na reunião e passa nome, passa um nome, passa o outro, passa o outro. Chegamos no nome da Cris. Foi unanimidade, todo mundo. Cris Paiva, tá aí. Vamos ligar para ela? E agora chega a parte dela. Luzes, Aí- câmera, ação. Aí a Yas fez um resumo do antes dela, vou fazer um resumo do meu antes também. Perfeito. Eu venho do stand-up, né? Então, tava lá fazendo stand-up. Já tinha feito várias pequenas coisas, assim. TV um pouquinho, rádio um pouquinho, teatro um pouquinho, tudo aquela coisa assim. E aí, eu estava na rádio. Eu estava já há 1 ano e pouquinho com um programa na Transamérica, todos os dias ao vivo. 1 ano e meio eu tava. E aí, tava saindo um dia da rádio. Aí meu celular aparece uma mensagem assim. Qual é? Todas as mensagens do Igor começam com qual é? Qual é, Cris? Igor do Flow aqui, não sei o que, queria falar com você. Tem como vir aqui? Deu. Tá. Ok, cheguei, marcamos uma reunião pro dia seguinte, sei lá, 10 da manhã. Cheguei, ele chegou. Então vamos subir pra reunião. Ok, sentamos na mesa. Então, a gente tá pensando em fazer um podcast, a gente queria ver se você tem interesse. Falei, tenho. Aí na minha cabeça, era assim, eles vão conversar, vão selecionar, vão pensar umas 40, conversar com umas 20, selecionar 10, testar 5, testar 5 pra chegar em uma. Aí ele falou, então a gente tava pensando em fazer, a gente queria saber se você tem interesse. Falei, tenho. Ele, então já é. Falei, já é o quê? Ele, já é. Ele Esse voltou e já foi é? embora. Já é. É dele. Foi menos de assinar um 3 contrato, minutos. já é. Que isso? Foi menos de 3 minutos Foi. de papo. E aí foi isso. E aí a gente foi se conhecer. Até então, a gente já tinha aceitado. Eles nem Mas vocês têm uma arriscaram. afinidade muito... Desculpa. Então, mas assim, como que eles iam saber da Pois afinidade, é. né? Essa afinidade... Não, mas No essa- feeling deles, feeling eles deles. sabiam que ia dar certo. E aí que a gente foi, vamos fazer um encontro, nós duas saímos pra tomar um café. De 5 horas de duração, assim, pra... Foi- Oi, tudo bem? foi- Prazer. A foi gente vai quase ter um um encontro projeto às cegas. É juntas que inacreditável. Vamos começa casar. semana que vem. É Foi inacreditável. quase um encontro às cegas. Pra conhecer a pessoa. E aí foi isso. Aí a gente sentou tomar o café, só que o mais impressionante nesse café é que a gente ficou, sei lá, umas 5 horas conversando. A gente saiu da cafeteria que fechou e foi pra uma padaria. Mas o mais interessante, enquanto a gente foi conversando, é que assim, a gente trilhou caminhos muito diferentes. A gente vem de lugares muito diferentes. Totalmente. Embora do meio artístico, mas ainda assim de lugares Sim. diferentes. Idade diferente. A Yas é mais próxima Parece a em nossa idade. Parece a nossa história. É verdade. Então- Idade diferente. Agora vocês vão ver qual que foi A Yas é mais próxima em idade da minha filha É. do que de mim. Eu tenho 26. Minha A filha tem Mari 21. tem? 21, a Mari. eu vi. Então, assim, a matemática da coisa ninguém apostaria, entendeu? Se fosse pra juntar, não ia ser. Se fosse pra Cris chamar alguém pra um programa, dificilmente ela ia pensar em mim. Se fosse pra eu chamar alguém pra um programa, sozinhas. dificilmente eu ia chamar ela. E no fim, quando a gente sentou pra conversar, O destino, que a né? gente É. foi contando a nossa história uma pra outra, que ela falou, não sei o que, não sei quando. Eu falei, peraí, quando foi? Que eu- Falei, meu Deus, nesse ano tava acontecendo tal coisa. A virada na minha vida que deu uma guinada foi 2017. Final de 2017. Ela também teve uma virada ali
determinante, uma virada pessoal em 2017. E a gente assim, cara, não é Olha, possível. Sim. Não é possível. E aí a gente ia... Cara, eu tava indo aqui, aí ela Sim. tava indo aqui. Aí a vida fez assim, ó. Não! Sim. Volta! 2020 Que também, coisa, hein? ambas perdemos todos os nossos eventos, porque ela também faz show de stand-up, É. né? Passamos aí um perrenguezinho em 2020, no ano de pandemia. É, e a minha volta rádio e a ida dela no Master, que foi o degrau, Mesmo mês. aconteceu ao mesmo tempo. E vocês se veem todos os dias? Todos, Todos os Vocês dias. já É brigaram? diário o programa? Não. Nunca. Isso é pergunta de mulher. É. Já Não, brigaram? mas a gente Brigaram? tem um bordão que a gente levou pra vida, que é... A frase tá até no nosso banheiro, vocês vão lá, vocês vão ver. É nítido que elas não se dão bem. Por quê? Um comentário, na primeira semana do Vênus, um espectador comentou. É nítido que elas não se dão bem. E a gente tinha acabado de começar, O momento que a gente leu essa frase, como a gente tava. comendo pizza, sentada no chão do estúdio com toda a equipe, assistindo TV. Aí a gente leu e falou, cara, tem que rir, né? Tem que rir. Mas o que eu ia falar sobre isso que você falou de a gente não brigar é porque a gente é muito diferente em mil coisas. Mas a E gente era pra ser diferente. Mas a gente é muito parecida no jeito de trabalhar. Então é muito igual. Tem coisa que eu tô pensando e às vezes... Eu vou dar um exemplo último que aconteceu de uma coisa grandiosa. O Vênus era sempre às 5h30. E eu tava assim, puxa, seria legal se fosse mais cedo, né? Mas, bom, tudo bem, não vou falar nada. Não vou falar nada, tá tudo bem e tal, porque eu tenho outro programa mais cedo, não vou por minha causa, né? E assim foi. Deu, sei lá, um mês que eu tinha pensado isso, aí ela chegou um dia e falou, gente, eu tava pensando, e se fosse mais cedo? Eu falei, não é possível. Sim. Não é possível. Ela está me filmando. Sim. Mas é porque é assim pra tudo. Quando a gente pensou no nosso estúdio, a gente não tinha conversado. Isso é Tipo, muito como bom, você né? pretende o estúdio? Como você A pretende? gente sentou com o pessoal do projeto, assim, a gente se olhou, eu falei... o que ela vai falar é exatamente o que eu vou pensar. Pô, tenho certeza que se a gente não abrir a boca, a gente vai escolher os mesmos. E foi Dito e assim. feito. A gente queria a mesma coisa. E aí, Olha tudo que a gente ia falando, eu não queria tal coisa. Eu também não. É. Teve Olha um letreiro que botaram no lugar, o próprio do Nítido, É. tinham colocado num lugar. E aí, a gente tava vendo o projeto, eu pensei, seria legal esse letreiro no banheiro, mas eu vou esperar eles mostrarem tudo, depois eu falo. Aí a Yas vira e fala, é legal esse no banheiro. É. Eu falei, não é possível. Cores, Não é possível. tudo. A gente pensou, vamos fazer sem mesa. A gente tava alinhado até nisso. Então, não... É que tinha mesa antigamente. Tinha. Sim. Eu vi tudo já de vocês. Ah, que honra. Nesses últimos 10 dias eu vi tudo. É porque a gente usava o estúdio do Flow. É. Então a gente usava o padrão do Flow, que é a mesa de madeira, É. ou azul, né? Então quando a gente foi falaram, não, agora um estúdio de vocês, do zero, como vocês querem? Nossa, daí a gente brincar de casinha agora, né? E o Vênus começou muito bem. O Vênus começou muito bem e a gente tinha uma missão que era conquistar um público feminino que consuma podcasts desse Pro formato. feminino mesmo. É porque Feminino. quando a gente chegou, No seu público, desculpe, é feminino? a Acho que gente não, hoje, né? a gente tem 50-50. meio a meio, depois de uma briga. Porque assim, quando a gente chegou, beleza, vamos fazer. Agora vamos ver a parte difícil da coisa, né? Passou o entusiasmo, agora vamos ver onde a gente se meteu. A gente descobriu que não só Brasil, em termos mundiais, muito, assim, imensamente homem consumia podcast. Era 95-5. Caramba. Era só 5%. Pelo formato mesmo, enfim. Pelos E aí- convidados, talvez, assuntos, temas, a gente não sabe. E aí a gente chegou com essa missão. Não que isso fosse uma imposição. Uma exigência, não. Uma exigência. Mas aqui a gente falou, poxa, então vamos ver o que a mulherada tá afim de escutar, de ouvir, de tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente não queria perder o outro. Não era para trocar. A gente não queria que virasse 95-5 ao contrário, sabe? A ideia era manter o público masculino e Agregar. somar, claro. É. Então, tudo que foi feito no Vênus, desde a escolha do nome, a escolha das cores, tudo foi sempre muito pensado para não ser o rosinha, É. para não ser o papo calcinha, sabe? Então, eventualmente vai vir um sentido. Rola papo de menstruação, mãe, maquiagem. Eu já vi, Rola, rola. E é ótimo que role. Mas é tão natural que não é uma coisa assim, já é amiga. Não, cara, é só mais um papo. E a gente vai falar sobre... A maquiadora vai lá, ela vai contar a trajetória dela, como foi, como ela faz. E no outro dia vai um cientista, no outro dia vai Mas um é cara... todo dia um Todo convidado? dia. Todo dia. Como que vocês conseguem, Como é que você assim? consegue? Então, a gente tem uma produtora, o nome dela é Dani, ela deve estar assistindo. Dani, Beijo, maravilhosa, Dani. a gente te ama, a gente A não gente seria te nada ama. sem você. É isso. A gente tem a Dani e nós juntas, assim, a equipe Vênus juntas, a gente faz a agenda, a gente faz acontecer.
manda listas de nomes, a Dani faz todo o corre, então todos os dias tem gente. E a gente quase não repetiu ninguém. Olha. A gente repetiu algumas situações, como, por exemplo, alguém foi num dia sozinho e depois na Semana dos Namorados a gente levou o casal. Sexta-feira nós estamos lá, hein? Exatamente. Olha, ela é muito mentirosa, viu? Ah, nossa senhora. Ela é muito mentirosa. ele tá falando Ela falou isso? que vai contar as Claro, verdades. porque você vai Porque abrir... eu vou, entendeu? Então, vocês são A gente está inteligentes. ansiosíssima. Mas olha, é muito conhecer a difícil. história de vocês. Eu tenho de carreira 68 anos. Eu sei que a disputa, porque o artista, ele tem que ter vaidade, ele tem que se gostar. E quase todo artista é inseguro, porque o nosso campo de trabalho é muito pequeno. Então, é muito difícil haver esse entrosamento, porque vocês não disputam. Verdade. Acho isso maravilhoso. Vocês passam isso. Você tem o teu momento, ela tem o dela. Não, e vocês são, assim, diferentes, né? De estética, Sim. né? Não são, assim, aquele padrão iguais, Sim. né? Pensam diferentes, pelo que a gente assiste o podcast, a gente vê, você é mais quieta, mas fala... É inteligente, ela também é inteligente, mas são diferentes, né? Sim. E são iguais, assim, no sentido de pensar, Sim. né? Também. A gente fala, Isso é muito nós somos legal. opostas complementares. Exatamente. E quando opostos você era complementares. professora, você sonhava? Não. Você foi 10 anos professora, que eu fiquei sabendo. Pelo contrário, eu fugia de palco. Na época de magistério, pedagogia, assim, o que tinha de trabalho de escola para fazer era sempre assim: vamos fazer uma peça, eu faço figurino. Sempre. Eu fugia do palco. Muito medo, pavor, muita timidez, muita. A galera às vezes desconfia quando o humorista ou artista de maneira geral fala que é tímido, né? Porque, até parece tímido. Mas é porque, mas é porque não é uma timidez artística, é uma timidez pessoal, não sei dizer. Até hoje, quando eu subo no palco fazer show, eu já contei isso pra Yas. Eu não olho no olho de ninguém. Eu faço Mas não show pode. aqui, ó. Meu pai me ensinou isso. Você tem que olhar da testa para cima. Eu Então falo a que gente trabalha assim. Porque o público, eu falando assim, ele vai achar que eu estou olhando para ele. Eu estou olhando para tua franja. Aham, é isso. Sim. Porque se você faz uma piada e não tem risada, meu Deus. Desestabiliza muito. Imagina. Mamãe, eu quero Mas colo. a época que eu dava aula era... Eu tinha acabado de me formar, eu logo me formei e passei no concurso para trabalhar, porque o meu plano era ser mãe, então eu precisava de uma profissão que me desse um emprego logo e que só dependesse de mim. E aí eu pensei, o que só depende de mim? Concurso. Concurso não depende de ninguém me dar um emprego, só depende de mim. Então foi isso. E aí eu prestei o concurso, passei, e era funcionária pública, estatutária, trabalhava de manhã e à tarde, tinha 2 séries, dando aula pra criançada. E você na música lá. Eu lá no... Não, nessa época essa estava na pré-escola. Eu podia ser aluna dela. Ela podia ser minha aluna, mesmo? mas com certeza. Não, Cris. Claro que sim. A Mata com 21. Cris. 5 É. anos. Porque Ela você- podia ser minha aluna com certeza. Você Sabe a aluna falou- que falou do corredor? Era você. Era eu. A gente podia lançar essa fic, hein? Vamos lançar essa Que era daí. você, a minha Mas aluna agora do você corredor. já falou que é fic. Não, tudo bem. Quer dizer, era eu mesmo. Era ela mesmo. Mas esse negócio de esconder, eu não vou citar o nome, mas eu conheci uma moça, eu não sei o nome dela, que ela começou a namorar um homem de televisão. E um dia, nós fomos na festa do Rodrigo Faro e ela queria fugir, porque começou a ver fotógrafo. Queria fugir. Não passa. No dia que a Sônia Abrão falou o nome dela, ela ligou para minha casa. Não pode liguei falar meu xingando nome. Eu sou Eu não médica, eu queria não aparecer. posso. De jeito nenhum. E olha onde eu tô. E aí, ela que me forçou a 23h59. fazer. Eu não quero aparecer. Meia-noite? Pode ir, nossa. Hoje já chegou aqui, e já, não, vamos sentar nós ali. Olha, melhor sentar aqui. Não, fica melhor você lá. Eu fico calado. Porque, pô, eu sou puta velha, dá licença. Eu sei, né, depois de 68 anos, eu sei o que é bom e o que é ruim, né? Eu Mas sabia que deixa o meu ela lugar era pensar, aqui. né? Deixa ela pensar. Então eu deixo ela brincar, aí chegou o diretor e disse, olha, melhor você ficar aqui. E hoje Olá. ela adora fazer. Eu tô amando. Eu tô fazendo por causa dela. É um mundo diferente, né, pra mim. Sim. Eu sou médica, trabalho todos os dias, vejo tragédia, vejo coisa boa. Então, segunda-feira, que a gente estipulou de segunda, né, desde o outro, pra mim é uma alegria, é totalmente diferente da minha vida. Sim, mas Amanhã eu adoro começa a minha vida. segunda-feira também. Eu gosto de segunda-feira. Não é? Segunda-feira é um dia ótimo. Né? É. Ficou Agora tá sendo estigmatizado melhor como um ainda. dia ruim, né? Por conta de Não, voltar a trabalhar, mas
Segunda-feira é sabe um o que que é? recomeço, né? É pra quem não gosta do que faz, eu acho. Sim, É. Né? Quem gosta do que faz, não importa. Segunda, terça, sábado, domingo, sim, não sente, né? sim. Então, acho que é bem por aí mesmo, assim. Eu Você, tô aparecendo. você fez muito comedy, né? Sim. Fez todos, né? Fiz. A risadaria faz parte disso, não? Faz, é um grande festival. Você Risadaria, estava lá quando eu fui- Fiz Foi risadaria. uma das noites mais importantes da minha vida. Nossa, foi lindo demais. Qual que foi essa? Foi a risadaria, eles fizeram homenagem, homenagem né? a mim. E eu sou muito fechado, viu, Yasmin? Eu sou muito tartaruga, eu gosto de ficar em casa, você não me vê em festa, eu não gosto. verdade. Eu não gosto mesmo, não sou social. E eu não conhecia aqueles artistas pessoalmente. E quando eu cheguei lá, eu levei um choque. Porque eu também achava que eles não iam me conhecer. É verdade. O Carlos Não Roberto, existe uma pessoa É que não verdade, te não, é conheça. Fala verdade. Será? Eu falei, amor, pelo amor de Deus, como assim? Aí eu vi aquela turma toda, te e ovacionando. estava um por vez, fazia. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Fiquei impressionado. Foi uma das noites mais felizes que eu tive. Foi naquela Você foi risadaria. homenageado, Que né? ano foi? Homenageado. E ainda existe, né? A risadaria existe ainda? Existe o Risadaria, tá para inclusive mês que vem já tá tendo Risadaria de novo. É que o Risadaria ele já foi o maior festival da América Latina, né? Era um mês de programação na cidade inteira de São Paulo, depois viajavam o país todo. Famoso, né? Muito, muito, muito. Ele só não é o mais antigo. O festival mais antigo é o do Risorama, que é o do Diogo. Jogo Diogo Portugal? Portugal. Ah, é? É o mais tradicional é o dele. Que teve Aliás, agora, falou né? em mais antigo é Diogo, né, Diogo? O Diogo encerra Que a gente praça, faz piada ele é- com ele. Acontece há 200 anos. Acontece há 200 E ele que criou. Mas é o festival dele que é o Risorama, que é gigantesco. Que é, não é aqui em São Paulo, É em né? Curitiba. É Curitiba, Curitiba. isso. Curitiba. Ele teve em Nova York, em Los Angeles. Teve em Los Sim. Angeles. Então, eu ia fazer esse No show. festival. Ah, e vocês viram? Eu ia fazer esse show, mas aí Eu ia só pra assistir. a gente ia passear. Mas aí, como eu tava sem o visto de trabalho, eu tava tentando tirar o visto de trabalho que eu não queria arriscar. E aí achei arriscado. E sem o visto de trabalho, e Vai precisei... que, né? Se você soubesse, Cara, uma denúncia e nunca mais entrar, sabe? Daí eu falei, deixa pra lá. se você soubesse o que aconteceu comigo por causa do negócio de trabalho, Ai, meu Deus. eu fui convidado para conhecer um estúdio de televisão, que lá nos Estados Unidos tem muitas televisõezinhas, né? E dos donos era casado com a... Como é? Oh, meu Deus. Na Riete? A Mariette. Lembra da Mariette? Não, né? Do Gugu? Ela foi... Sim, Sim. sim, sim. Ela casou-se com um americano, que é argentino, mas mora lá desde criança. E ele me convidou para conhecer o estúdio dele. Eu ia na quarta e ia voltar na sexta. Porque ele queria que eu escrevesse um programa para ela. Que eles estavam namorando, iam casar, e ela já tinha trabalhado na praça comigo. Mandou passagem, aquele negócio todo. E por sorte, naquela época você podia entrar na cabine do avião. Assim que eu entrei no avião, o comandante me chamou. Ah, fica aqui com a gente. Bom, resumindo, eu fiquei 7h30 sem sair da cabine. E ficamos amigos. Eu não saí da cabine. Copiloto. Às vezes até sentava fingir que estava, claro, é tudo piloto automático. Bom, quando nós chegamos em Miami, para mim, eu não ia trabalhar. Aí o fiscal perguntou, você veio a passeio? Eu disse, não, eu vim trabalhar. Só que eu não sei falar inglês, eu falo pessimamente inglês. Ele disse, então você não pode passar. Aí o pouquinho que eu não sabia de inglês, fiquei sabendo menos ainda. Por sorte, a tripulação estava saindo. Nossa. E me viu, eu devia estar branco, né? Eu estava com medo, Aham. estava com medo. E ter que voltar. E o meu amigo lá esperando. Aí o comandante explicou, não, ele é homem de televisão, não sei o quê. Aí explica para ele que eu vou voltar amanhã para o Brasil, só vim ver como convidado. E se não é isso, eu estava frito, eu voltaria. Nossa, ia fazer um bate-volta. Porque eu não sabia que tinha esse negócio Sim, de visto do de visto de trabalho. trabalho. Pois é. Porque eu não fui a trabalho, também não fui a passeio, né? Sim.
Eu também não sabia que tinha esse visto. E tem vários tipos, são Tem. vários tipos de visto. Tem visto de trabalho pontual, Tem. para você ir fazer uma coisa. Tem visto de trabalho fixo, que daí você pode, de fato, conseguir um emprego. Tem... Tem visto Mas, de estudante, Não, dá pra você mudar isso aí seu tudo status. bem, mas assim, pra você ir lá fazer um show e voltar, você precisa ter o visto de trabalho? Precisa. Olha, Precisa. interessante. É, não sabia. ele não é o visto de trabalho fixo, né? Não é o mesmo para quem vai Ficar alguns meses. trabalhar O registrado, jogo né? foi lá. fazer só o show e voltou. também. É, Sim. mas precisa porque, na verdade, você está ganhando dinheiro Ah, no país, entendeu? Então, é isso. Então, o visto de turista, ele é mais barato, mais acessível e mais fácil, porque em termos de, papo chato, mas em termos de economia do país, você está levando riqueza para o país. No contrário, você está tirando riqueza do país, né? Então, é Sim, mais chato. entendi. Quando eu fazia os Trapalhões, o Renato quis gravar Lá. nos Estados Unidos. Ele teve que fazer o seguinte: o número de profissionais brasileiros que o Renato levou era o mesmo número que ele tinha que pagar para o cara não fazer nada. Uhum, mas tinha que contratar. Tinha que contratar. Sim. Olha. Então ficou o dobro de preço que ele pagou para o brasileiro e pagou para o americano. Sim. Eu acho justo. É porque eles entendem que você está Você está tirando o lugar deles. Usando claro. ali, né? Sim. Tirando, né? No Brasil devia ser assim também. Teve até uma Nossa, história mas de uma daí tava banda todo que mundo foi. empregado. Uma banda que viajou para fazer algum show lá e alguns músicos, é uma banda de vários músicos, e alguns músicos não tinham visto de trabalho, né? E aí tiveram que passar só, por exemplo, o cantor e mais uns 3 da produção. Fizeram show não sei como, contrataram músicos de lá porque não tinham visto Porque de não trabalho e podiam. tiveram que voltar. Eu tinha uma bronca em negócio de televisão, porque nós temos uma coisa parecida, né? Você é uma justiceira. Eu também sou. Eu também. Nossa, eu me Você é meto- brava, né? Você é brava. Não, eu não sou brava, mas eu Não, gosto não, das mas ela- coisas Nossa, eu me sérias. meto verdade. enrascada por Justas. qualquer pessoa. Posso nunca ter visto na vida. Eu nunca tive uma briga no SBT por minha causa. Tudo Foi pelos sempre outros. para defender os outros. Sempre. E às vezes tive decepções. Aham. Mas eu ia falar uma outra coisa. Que vocês são iguais, porque vocês são justiceiro. Coisa de TV. Coisa de TV. Mas agora me fugiu. Calma, a gente tava falando de viagem, de ir pra fora. É. Aí a gente volta. Vamos mudar de assunto? Depois Tá. lembra. Por que o lembra. nome Depois Vênus? lembra. Eu quero saber o nome Vênus. Então, a gente estava pensando em várias sugestões. Várias. Nosso nome quase foi Petecas. Petecas. Quando eles chamaram a gente pra conversar. Petecas. Petecas. Bem-vindos ao Petecas. Nunca. O que é esse peteco? Eles chamaram a gente pra conversar. A gente sentou, como a gente tá sentado aqui agora, e eu lembro perfeitamente. Igor, Monark, Serginho, todo mundo, tipo, Jean, umas 10 pessoas e nós duas. Daí eles viraram pra gente e falaram assim: o que vocês acham do nome Petecas? Aí pensa o seguinte: a gente mal conhecia eles. E mal se Mal se conhecia, chamada pra um projeto novo. Era uma baita oportunidade. Eles perguntaram, a gente fez assim. conhecia. Parece bom, parece bom. Aí eles. É uma merda! E a gente sem querer falar. É uma merda, cara. É uma merda! Aí a gente riu muito, a gente não ia falar, mas já que vocês estão reconhecendo. Sim. É que a gente não conseguiu pensar no nome. Não, calma. Daí a gente falou, vamos acionar algumas pessoas Sim, pra ajudar até a o gente Danilo a pensar. Gentili entrou na história. Até o Danilo ajudou a gente a pensar alguns nomes. Eu falei com um amigo meu publicitário, e falou com algumas pessoas e a Sim. gente foi. Aí a gente listou, sei lá, uns 30 nomes. E aí a gente ia, esse não soa bem, esse o nome é longo, esse o que soa é difícil a escrita, de repente. Esse aqui parece Flow, porque tinha Glow. tinha Podia ser glow. Glow. Porque por causa de seria como se fosse o flow das meninas, seria Com o brilho, brilho. glow, né? E aí a gente pensando o que vai ser, uns 30 nomes a gente listou e foi eliminando. Aí ficou, sei lá, uns 8. E entre esses 8 tava Vênus. E aí começamos a pensar, e aí? Daí, quando a gente pensou em Vênus, o nome Vênus ele fazia muito sentido por vários significados. Porque ele era um nome, é uma palavra que remete ao universo feminino, porque Vênus, né, a Verdade. deusa, e os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus e tal. Ao mesmo tempo, ele não é uma palavra feminina, né, porque a escrita... É uma palavra neutra. É uma palavra neutra. Que mais que a gente tinha? O negócio da cor. Da cor, Tem laranja. algum misticismo, alguma tem. coisa? E
um misticismo e também tem o fato de já vir com uma ideia de cenário pronta, sabe? Já é comerciável. É comerciável, porque planetas, galáxias, já vem com um tema, Isso, entende? Então seria muito fácil fazer logo, seria fácil fazer Entendi. o estúdio, Trabalhar com esse trabalhar nome, com né? esse nome. Ele era um nome que já trazia um tema. É. E o lance do o planeta Vênus ser laranja caía naquilo que a gente tinha conversado, que a gente não queria nada rosa ou azul. E aí o laranja veio como um perfeito, como sendo a cor do planeta, a laranja é neutro, é o que a gente... Aí legal. foi perfeito pra gente. E aí a gente começou em 26 de janeiro de 2021. Ó, ela tá Você viu? sabendo Que mesmo. dia? Janeiro? 26 de janeiro de 2021. É. A gente Estamos começou. Mais de um Foi ano o e primeiro 5 feminino. meses. Primeiro podcast feminino nesse Com formato vídeo. do Brasil. E bombou mesmo, né? Foi bem, tá indo bem. Tá indo bem. E a tua amizade com o Danilo? Que você falou do Chico Anísio, do Danilo. Sim, E de mim. são os grandes nomes pra mim, assim, são... o Danilo, eu já falei isso pra ele, que não importa o quanto a gente seja amigo, eu nunca vou deixar de ser fã, eu não consigo, eu tenho um olhar de fã pro Danilo, não consigo não ter, sabe? Então, a gente, quando eu comecei, foi ele que me enxergou, antes de todo mundo. Enquanto eu ainda estava dando aula lá em Sorocaba, eu ainda era professora. A história de como o Danilo me achou, ela é muito única, porque Sim. eu imagina, Tiro no escuro, assim. total, eu tava lá em Sorocaba dando aula e tinha feito, sei lá, 2, 3 apresentações de open mic, né, que é o iniciante do iniciante. E aí o Danilo fez uma brincadeira no Twitter que era assim, o Danilo sempre gosta de sacanear os amigos, né? Então, ele postou no Twitter assim, Vamos usar o Rogério Morgado. Quem fizer uma piada com o Rogério Morgado, quem completar melhor a frase, eu vou escolher pra dar RT. Aí era assim, o Rogério Morgado é tão gordo que... Tinha que completar a frase. Aí eu fui escrever, o Rogério Morgado é tão gordo que ele doou uma blusa e encerrar a campanha do agasalho. Você? Aí o Danilo, pá, deu RT. Aí eu já vibrei, imagina. Falou, ele me escolheu, Me pô. escolheu? Nossa, já achei incrível. Ele deu RT, ganhei um monte de seguidor no Twitter. Nossa, uhul! Aí ele, beleza, encerrou, escolheu essa resposta, próximo. Agora vamos zoar o Fedorovics, o Henrique Fedorovics, lá do Rio. Aí ele botou, Henrique Fedorovics é tão bunda mole que... Aí eu pensei assim, falei, cara, eu não vou nem ficar pensando muito, porque ele vai dar oportunidade para outra pessoa, e está certíssimo em fazer. Não, ainda que eu pense a coisa mais genial do mundo, ele não vai me escolher. Beleza. Aí, só que daí eu pensei uma maldade, e aí a maldade vem. Ou você bota pra Dá fora, comichão no ou dedo já pra não escrever. Levantou, teu chutar. Aí eu fui e respondi. Falei, o Henrique Fedorovics é tão bunda mole que ninguém consegue comer a bunda dele, só beber. Botei isso. Aí deu, sei lá, e botei e fui fazer outra coisa na minha vida. Quando eu voltei pro Twitter, tava todo mundo, foi ela de novo, foi ela de novo. Eu falei, foi ela o quê? Quando eu vi, o Danilo estava procurando quem tinha dado essa resposta porque ele tinha gostado de novo. Ele escolheu na cega e era eu de novo. Aí ele deu RT outra vez e mandou pra mim assim, eu vou te dar um convite pro meu show. Olha agora. Olha. Aí eu, com a Olha agora. petulância que Deus me deu, virei e respondi pra ele assim, eu não quero assistir teu show, eu quero abrir teu show. Ele falou, tá bom. Você é doida. Aí eu, como assim tá bom? Ela foi doida. doida e ele também. Os dois doidos. Aí eu, como assim tá bom? A minha vontade era falar, moça, eu vou perguntar de novo. Acho que não E aí, deu. acho que você não ouviu direito. E aí você fala, exatamente, aí você fala não. E aí ele, tá bom. Quando que eu vou estar aí na tua cidade? Eu já sabia, porque eu já tinha, enfim. Falei, não, vai ter... Beleza, fechou. E aí foi a primeira vez que eu abri o show dele, depois abri o show dele mais umas 4, 5 vezes. Aí que aconteceu o sistema, porque aí outros humoristas grandes ouviram falar, me chamaram pra abrir o show, outras pessoas falaram, ei, o que é essa menina que tá abrindo show de um monte de gente? Oscar, Danilo, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer show e aí a carreira foi. Então... Eu digo assim, que o Danilo me tirou lá da sala de Do aula. anonimato, assim, né? Do anonimato total. E deu Então, uma virada, assim, de nossa, carreira, né? muito. E não só por isso. O Danilo agiu outras vezes na minha vida, e ele odeia que fale, porque o Danilo não gosta de contar as coisas que ele faz pros outros. Mas o Danilo, quando eu perdi meu carro na enchente, ele ofereceu o carro dele pra eu trabalhar. Me falaram isso. Você Ele perdeu o carro. ofereceu o carro dele pra eu trabalhar. Quando aconteceu o lance da minha separação, que eu tava com a vida toda embananada, inclusive a minha mãe foi prejudicada. Ele me emprestou dinheiro pra eu resolver a situação. E assim, é alguém que você não... isso que é lindo do Danilo, você não precisa pedir. Ele fica sabendo, aí ele vem, viu? Eu fiquei sabendo agora que teu carro tá aqui.
Olha que Sabe? Bacana. Ele é. Então, a gratidão imagina. Tem muita gente boa dentro. Ainda tem, Nossa. né? Ele foi lá no Vênus esses dias aí. Tava Eu muito vi, bem eu o vi. episódio. É. Tava, inclusive, a foto aqui. Inclusive, conta o que aconteceu do Chaves Metaleiro. Conta pra eles. Nossa, então, foi um cara lá no The Noite que tinha acabado de acontecer isso. Tava todo mundo falando, e o Chaves Metaleiro, deu calote e tal. Eu falei, Danilo, o que aconteceu? Quem é Chaves Metaleiro? E o Danilo falou, cara, 10 anos de programa, eu não tenho mais convidado pra chamar. É isso que... Não tem mais Não convidado. Então eu fico inventando doideira. Saiu o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ele falou, eu quero fazer um Multiverso da Loucura do Chaves. E ele começou a catar cover. Cover do Kiko, cover do Seu Madruga, uma banda que toca as músicas do Chaves. E tinha um cover do Chaves na Argentina, que é esse Chaves Metaleiro. É um cara idêntico ao Chaves, que toca guitarra. E aí eles chamaram esse cara, e o cara já ficou... Ah, lá, Olha aí. a nossa foto lá no Danilo. Foi muito Olha aí. legal no The Noite. Esse foi quando a gente foi lá. E aí depois tem a foto dele no Vênus. Dele no Vênus. Aí ele Se chamaram... vocês acharem, desculpa, mas se vocês acharem a foto do Chaves Metaleiro, põe pra eles verem, porque Põe. vale a pena, é maravilhoso. Muito engraçado. E chamamos esse Chaves Metaleiro e tal, e ele cobrou cachê. Ninguém pede cachê pra fazer programa como convidado. Não existe Então, isso. ninguém cobra cachê. Ninguém. Aí o Claro Danilo que falou, não. tá, mas só falta ele, só falta o Chaves. Vamos chamar o cara, paga o cara. É, o Danilo ainda falou assim: É. o cara tá vindo da Argentina, o país É. tá quebrado, ele deve estar Custo. precisando. É. Ele deve estar precisando. Pago, tá bom, paga. Paga. Trouxeram o cara. Já começou que falaram que ele no trânsito já tava reclamando, falando, muito trânsito, não sei o quê. Chegou no hotel, não gostou do hotel. Falou, não vou mais. Como assim não vem mais? Aí trocaram ele de hotel. Trocaram ele de Porque hotel. o Danilo falou: tá bom, eu pago um hotel É. pra ele, bota ele no hotel que ele quer. Começou a dar problema. Trocou ele de hotel, já gastou mais grana do que ele pensava em gastar pra esse exato. episódio. Ele falou, vamos lá, vai. O cara foi, chegou no The Noite 1h30 atrasado pra gravação, tava todo mundo esperando por ele. Chegou lá, adivinha se ele queria entrar? Não queria entrar. Mas porque faziam muito barulho quando ele estava trabalhando? Pois, Não, ele só. É porque atrapalha, você sabe, não é? às vezes. não sei. Mas, bom, aí o Chaves Metaleiro não queria entrar por nada. É Aí, por causa do barulho. pode ser. Mas ele... Por quê? Porque ele viu a trupe que o Danilo tinha chamado e falou assim, não me gusta bizarratas. Não gosto de bizarrice. A mim não me gusta essas bizarratas. Sendo que ele é o Chaves Metaleiro, Chaves Ele é galera. o Chaves Metaleiro. É. Ele não gosta. Que é isso? Aqui, Olha o Chaves ele. Metaleiro. Ah, ele não vai me enganar. Parecido Ele não com gosta de Chaves. bizarrice. Ele é Ele é, parecido. ele parecido. é. Ele é. Aí falou que não ia entrar. E que não ia assinar o termo de autorização de imagem. É. Aí o Danilo falou, deixa eu ir lá falar com ele no camarim pessoalmente. Danilo chegou lá, falou, olha, então... Ele falou, eu não conheço o seu programa, eu não sei o que vocês vão fazer, eu não gostei de não sei qual personagem. Daí o Danilo falou, eu fazia o CQC, sabe o CQC? Eu fazia, CQC. Você fazia? Não, Não, o Danilo. O Danilo o falou pra ele pra Danilo. convencer ele a assinar o papel. É. CQC, porque na Argentina também tinha, né? CQC conosco. Assinou. Assinou o termo de autorização de imagem. Chegou na hora de gravar, o cara não gravou. Pegou o cachê e vazou. Vazou. Não gravou. Não Pegou gravou. o cachê. E aí Pegou. o Danilo no Pegou. Vênus pediu. Pediu pra todo mundo que estava assistindo, e tinham mais de 20 mil pessoas, irem lá comentar no perfil do Chaves Metaleiro. Somente assim, devolva o cachê. Foram mais de 17 mil comentários Devolvo o cachê. no Isso Instagram numa dele. foto só. No Instagram Foto, dele. Instagram do... E aí o que soubemos? Há 2 dias? Há 2 dias, passamos na TV com essa brilhante notícia. lá. Mandou um print pra mim. É. Eu falei, o que é isso, Danilo? É na TV lá dele? Você também passou um perrengue. Do que será? Foi fazer um será? show, o cara tomou todas no aeroporto. Essa aí é boa. Ah, meu Deus, Marley, você me paga. porque Essa eu sei, essa eu sei de Marley, onde né? veio. Essa eu sei Marley de onde cevada. veio. Eu não acredito. Foi um show que eu fui fazer com a Anne e a Arin, a Anne Freitas e a Ariana Nucci. Nós 3 somos um grupo de comédia. E a gente foi fazer esse show. E aí, a gente tava tendo vários problemas com esse produtor. Primeiro que a gente embarcou sem ele pagar, isso nunca acontece. Mas ele começou, porque aqui na minha cidade o banco fica não sei aonde, que tem que ir na cidade vizinha. Daí a gente, tá bom. A gente falou, gente, o cara pagou a passagem, pagou a hospedagem. No máximo a gente vai fazer um bate-volta e ele que pagou a nossa passagem, então vamos.
Chegamos lá, falei, olha, mas a gente precisa receber antes de entrar no show. Não, pode deixar, pode deixar. O cara foi buscar a gente no hotel, ele me entrega um envelope com dinheiro vivo. Eu falei, cara, isso aqui é lavagem de dinheiro. A gente tá... Daqui a pouco abre uma CPI com a gente aí que tá recebendo. Agora é moda, inclusive. né? Aí eu falei, cara, que louco. E aí eu fiquei com muito medo, porque ele era um empresário, não era show, prefeitura, nada disso. Era um empresário. Mas eu falei assim, cara, ele me entrega o dinheiro, a gente tá numa cidadezinha pequena, a gente não conhece ninguém aqui. Se ele para o carro, eu tô com o dinheiro, se ele para o carro e alguém assalta, ele vai falar o quê? Eu entreguei. Exatamente. E o cara pode conhecer ele. Se eu deixo no hotel, alguém invade meu quarto e leva, ele vai falar o quê? Eu paguei. Aí eu fiquei naquela, e as meninas assim, o que a gente faz? Aí eu só mandei no nosso grupo do WhatsApp, pra não falar na frente dele, eu falei pra elas assim, vem na minha. Aí elas, tá bom, vamos lá. Aí a gente indo pro show, dali a pouco eu vi um banco ali, e aí eu vi que tinha uma sorveteria do lado. Eu falei, eu queria um sorvete, você pode parar o carro pra mim, por favor? Aí ele parou o carro, deu, vamos tomar um sorvete. Elas vieram, porque elas já estavam orientadas a não me chamar de louca, né? Elas desceram comigo no carro. Quando elas desceram, o que foi? Eu falei, Anne, vai comprar sorvete. Arin, vem comigo pro banco. Aí a Arin entrou comigo no banco, a gente começou depositando envelope. Depositamos, sei lá, uns 3, 4 envelopes pra dar conta de tudo, pra distribuir. Ok, voltamos com o picolé. O cara não desconfiou que a gente tinha acabado de depositar o dinheiro. Beleza. Aí ele tava... então amanhã quem vai levar vocês pro aeroporto é o fulano. Quando ele apontou o fulano, o fulano tava virando uma garrafa de vinho no bico, assim, ó. Eu falei, calma um pouquinho, querido. Alô? Quem vai acordar daqui 4 horas, levar a gente pro aeroporto, é aquele ali, que tá virando uma garrafa de vinho. Eu falei, não vai. Não, porque, veja bem, porque bababá, porque daí o fulano vai junto. Eu falei, não, então pera, onde a gente vai? Uma van? Dele, não, no carro. Eu falei, não, pera um pouquinho, olha o nosso tamanho. Eu, Arin e a Anne, somos 3 mulheres grandes. Aí eu falei, não dá, querido. Porque uma coisa é daqui no aeroporto, meia hora. O aeroporto era 2h30 de lá. Nossa, viagem. Era uma cidade vizinha, porque era uma cidadezinha pequena. Aí ele... Não, ele vai... Eu falei, não, a gente não vai em 5 no carro. Ele vai... porque daí ele não vai aguentar sozinho. Eu falei, bom, eu estou indo dormir, você está avisado que nós não vamos, tá bom? Tá bom. Chega no outro dia, era pra ele passar a buscar a gente no hotel 6 horas. 6h40, o cara chega. Eu já sabia que a gente tinha perdido. A Anne já... O primeiro voo era o da Anne. O da Arin era depois, porque ela ia pra outra cidade. Vocês estavam separados? A gente tava, porque a Anne ia cedo pra festa da escolinha da filha dela. A Arin ia direto pro show no Rio. E eu ia pegar um voo mais tarde, porque eu ia aproveitar e almoçar com uma amiga que mora nessa cidade. Ok, eu sabia que a Anne tinha perdido o voo já. Mas eu falei, bom, quem atrasou foi ele, não foi a gente, então, ok. Aí ele chegou e ele tava com alguém no carro. Eu falei, eu avisei você que nós não iríamos em 5. Mas como é que eu vou fazer? Porque eu tô com sono. Eu falei, então vamos fazer o seguinte... Eu dirijo na ida. Eu levo na ida, porque eu tô bem desperta. Eu dormi na hora que era pra eu dormir. E não bebi. E aí você se vira na volta. Porque daí é uma, cada um com seus problemas. Você dormiu, você bebeu, você se vira. Aí, não, porque não sei o quê. Enfim, ele foi, deixou o carro e seguimos, nós 4, 2h30 de viagem. O que acontece? Ele foi essas 2h30 de viagem falando o quanto ele era foda. Porque... Na minha cidade ninguém nasce, ninguém morre sem falar comigo. O prefeito me liga pra pedir conselho. Porque não sei o quê. E a gente assim, tá bom, deixa a gente dormir, querido. Dirige. Beleza. E aí foi 2h30 esse cara falando o tanto que ele era foda. Ele fez um podcast sobre ele. Ele fez, não sobre o que é. Aí chegamos no aeroporto. Ele parou assim. Pode desembarcar. Eu falei, como assim pode desembarcar? Já deu o horário do voo da Anne. Ela perdeu o voo por sua culpa. Então, mas daí tem que ver. Eu falei, não, tem que ver, não, você tem que ver, pode ir lá ver. Aí ele entrou com a Anne. Gente, que louco. Aí eles saem. Eu falei, e aí, Anne, deu certo? Deu. Falei, que hora você embarca? Dela, 1h30. Falei, calma, são 9 da manhã. Você vai perder a apresentação da sua filha. Dela, tá. Falei, não. Falei, Anne, se nós tivéssemos atrasado e você não quisesse pagar o valor pra adiantar a sua passagem, era uma coisa. Ele fez você perder o voo, então ele vai te enfiar no voo. Não, mas o próximo que tem pra São Paulo... Eu falei, o próximo desta companhia. Eu não estou falando que você vai economizar dinheiro. Eu estou falando que você vai embarcar a Anne. Aí saiu a louca. A Anne não vai perder a festa da escolinha da filha! A justiceira. Aí fui no aeroporto, achei uma companhia que tinha um voo pra dali, tipo, 1 hora. Pode comprar. Aí o cara foi pagando assim. Ele tirava os cartão da carteira dele e falava, passa 200 aqui.
Passa Ai, 400 meu aqui, pai. juro. Nossa. E ele ia passando os cartões. E aqui passar no débito, aqui passar no crédito e não sei o quê. Aí eu sei que ele embarcou a Anne e a Anne foi embora. Aí ela falou, Cris, a gente não volta aqui nunca mais fazer show. Eles devem odiar a gente. Não deu 3 meses, o cara mandou e-mail. A gente falei, tá vendo? Porque viu que a gente é sério. Exatamente. Porque se você vai deixando. Ai, manda de Faz qualquer de qualquer jeito, faz jeito. qualquer coisa. É. Ela 1900 chegou na festinha? Chegou na festinha da filha. Aê, É isso que importa. é isso. Boa. Em 1960, Ah, meu pai foi fazer uma viagem com minha mãe, eles fizeram um Bodas de Prata. De 3 meses, viajaram durante 90 dias, fizeram toda a Europa, a Ásia, a África. E eu fazia show com Golias. E... Puta merda. Meu Deus do céu, a minha cabeça falhou. 1960. Mas aqui estão falando muito. É? Esquece, amor. Deleta. Eu me lembro já. Você toca. Você ia falar alguma coisa do Golias, que É. fazia show com ele, a gente já... Já sei, Fazia já show sei. com Golias. Já sei. E meu pai tinha pedido para a gente não trabalhar na televisão nesses 3 meses. Para o público sentir falta da gente. Então nós fomos fazer show, fomos para a estrada. E marcaram um show para a gente em Cuiabá, em 1960. Já era nem nascida, né? Você saía do Você Rio, não era nascida. Não. parava em Santos, avião no aeroporto de Santos, e ia pingando. Nós saímos às 5 horas da manhã, chegamos às 5 horas da tarde, em Cuiabá. Bom, e durante a viagem, claro que a gente vira íntimo da tripulação, claro. E a gente, olha, nós estamos no nosso carro aí, Golias disse, não, imagine, pô, quando chegar lá vai ter a gente esperando. E nós estamos esperando aquela recepção que a gente estava habituado a ter. Ainda mais em Cuiabá, que é tão longe, não é? sim. Chegamos no aeroporto, não tinha ninguém. Aí a tripulação, o comandante, quer vir na Kombi com a gente? Vamos. Chegamos no hotel, tem uma reserva? Não tem reserva nenhuma, não. Aí nós fomos na rádio. O Golias falou, o fulano está aí? Ele disse, não, ele está na casa dele, só ele já foi embora. E onde é que ele mora? Ah, é uma rua aí, ele disse que é uma rua. Nós fomos no meio do mato, vocês não vão acreditar. Ah, Sabe essas janelinhas que tem na porta? Nós tocou. O Golias tocou, bateu, o cara abriu. Porra, é hoje? não acredito. Ele É. não lembrava. É hoje? Nesse é hoje? Como vocês falam, dizem isso muito palavrão, fudeu. Fudeu. Agora, em Cuiabá, o goleiro começou a ficar nervoso. Ah, vocês vão dizer que é mentira. Podem achar que é mentira, não tem importância. O homem estava nu na casa dele. Quando Com abriu a a porta filha, pra vocês? Ah, nu. Nu, Ele peladão. ainda nu na casa dele, com a filha, com o filho, a mulher. E falou, é sogra. hoje. O cara do é hoje. Aí eu falei, pô, mas você não avisou? Mas por quê? Por que vocês não vão fazer o show? Ah, porque os banheiros estão em reforma. Eu falei, pô, que merda que é o nosso show. Pô. Como que marcava o show nessa época? Ele marcou um empresário que não teve a cabeça, um mau caráter. Pode ir, tá tudo certo, vão te pagar lá. E o Golias ficou nervoso. E eu é que era estourado na época. E eu fiquei com medo. Pô, vão apanhar aqui. Longe de A casa? coisa lá é certeza. feia. Eu estou falando em 1960. Sim, Em Cuiabá, né? Em Cuiabá. Era um vocês perigo. dois sozinhos. Pois é. E por causa de... Mas o Carlos Alberto, ele sempre acontece coisa em viagem. Amor, Até então hoje? isso é desde 1900 bolinha. Toda viagem nossa tem alguma coisa que acontece. Eu vou aos Estados Unidos e me barro. Eles barram, Carlos Alberto. Tem sempre um negócio que acontece com você. Não é incrível viajar com ele. É Sabe quem impressionante. contou uma boa? O João Kleber. Ah. Contou que ele foi entrar, assim, na alfândega e tava lá e tal. E aí o cara virou pra ele e fez assim, para! Aí ele olhou pro cara e falou, eu sempre quis fazer isso com você, pode passar. Jogo virou. E ele falou, cara, eu quase morri do coração. O cara falando que era o sonho da vida dele. Fazer isso pra mim. Eu tenho problema com viagem. Eu não gosto de andar de avião. Não é que eu não tenho medo de avião, que eu já caí de avião. Como assim? Como assim já caiu de avião? Já me despedi de meu pai e de minha mãe para morrer às vezes no avião.
Você Caiu não onde? sabia? Quando? Bom, vocês que são os entrevistados. Não, mas pode agora eu quero saber. Você saberá essa história Então, sexta-feira. sexta-feira no Vênus, ele vai contar o dia que... Arrasta Caiu pra de avião. cima. Não, é que meu pai tinha ganho uma bolsa de estudos para a rádio, isso em 1945, depois da guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. E nós fomos morar em Nova York, ficamos lá 6, 7 meses. E voltando para o Brasil. Eu fui de navio com minha mãe, meu pai foi antes para arrumar lugar para a gente ficar. E eu fui de navio com minha mãe. Só que era navio cargueiro, porque os outros navios estavam servindo soldados, estavam voltando da guerra. E aí, que coisa. No avião. Eu estava no avião, a gente ia voltar de avião, e naquela época eram 3 dias de viagem. Você saía de Miami, ia para Trujillo, dormia, ia para Belém do Pará, dormia, Belém do Pará, parava no Maranhão e Rio de Janeiro. Então nós saímos de Miami no dia 22 para chegar no dia 21 para chegar no dia 24 no Rio, de dezembro. Bom, quando meu pai estava entrando no avião em Miami, meu pai era sensitivo. Ele falou, Dalila, vai ter um problema. Vai ter um problema nesse avião. Então não vou, não. Podemos ir, vamos. Bom, quando nós chegamos em Belém do Pará, tinha a base aérea americana, por causa da guerra. E tinha a facilidade de falar no telefone, que era uma coisa rara. Mas os americanos tinham esse equipamento. Meu pai ligou para o Brasil, ligou para Niterói, lá para o Rio. Dizendo, pai, olha, em vez de fazer comida de Natal, faz uma feijoada, que eu estou louco para comer feijão, não sei o que. Saímos de Belém do Pará e a sorte que era um DC-3, é um avião de guerra, de 22 passageiros. E estava chovendo, e meu pai fez um curso de piloto. E ele sabia que tinha alguma coisa errada. E ele chamou o comissário e falou, Luiz, eu estou com meu filho e minha mulher, eu quero saber o que é que está vendo. Ele disse, olha, seu Nóbrega, é o seguinte, nós estamos perdidos, porque não tinha radar. Não tinha radar. O radar surgiu durante a guerra. E os aviões se guiavam pelas ondas sonoras, pelas ondas de rádio. No Nordeste, no Norte, quando chove, aquilo saía do ar. Nossa. Que eu estou falando de 1945. Sim. E o avião se perdeu. Estava acabando a gasolina, ele tinha que descer. Só que a gente estava em cima das nuvens. Eles não sabiam onde estava. Não havia GPS, radar, não tinha nada disso. Não sabia onde podia descer. Não sabia onde. Ele só sabia que a gente não estava no mar, era o óbvio. A única coisa que ele sabia. Aí ele chegou e disse, olha, o comandante Mota, ele abriu a porta e disse, olha, está acontecendo isso, eu tenho gasolina para mais uns 10 minutos. Meu Deus, 10 minutos é muito eu pouco. vou tentar descer, eu só peço que não haja gritos, choros, que eu preciso ter calma. Vocês vão ficar enrolados nos cobertores, vão ficar curvos. Abraçando a perna, aí, assim. E eu tinham 2 bancos e eu na frente com o Carlos Lage, que era casado com a Bibi Ferreira, e meu pai e minha mãe no último banco. Meu pai me pegou no colo, me enrolou de cobertor e disse, olha, meu filho, é na hora do perigo que se conhece um homem. Você não vai chorar, você não vai gritar. E se você conseguir sair e a gente não puder, procure um rio. E vai andando pelo rio, que um rio passa em alguma cidade. Deixa papai e mamãe aqui. Eu tinha 9 anos, eu não... Imagina. Mas foi um negócio bonito, porque era véspera de Natal. Então você viu todo mundo se despedindo, olha, que Deus nos ajude. Foi uma coisa... Aí o avião furou a nuvem e era uma vegetação rasteira. Onde hoje, mais ou menos, é Brasília. Onde hoje é Brasília? Onde é Brasília. O avião pousou e foi aquela gritaria, abraço. E a gente não sabia onde estava. Vocês se machucaram ou não? Isso foi na hora do almoço, que a gente ia pegar comida em Carolina do Norte. Atropelou o Juscelino, que estava passando ali na hora.
Era Getúlio Vargas naquela época. E aí, ditado, apareceram 2 peões que estavam vindo, eles tinham ouvido barulho, já veio, estavam procurando. Porque a gente não tinha comunicação. Aí ele emprestou um cavalo para o copiloto, ele foi para a cidade dizer que a gente estava vivo e trazer comida. Nossa. E aí começaram a procurar a gente. Porque o avião parou de dar sinal. Então tinha avião americano que veio lá de Manaus, de Belém, procurar a gente. Até que um avião, 2 dias depois, nos achou. 2 dias vocês ficaram 2 dias lá? depois. Passando o dia de Natal, Caramba! meu pai contando piada e fazendo mágica. E sem a feijoada. Sem a feijoada. Sem a feijoada. Acho que é por isso que eu não gosto de arroz. Pelo Pode ser. seguinte, não, porque o avião que nos trouxe, que nos pegou, eles trouxeram comida. Porque só tinha arroz no. Ah, entendi. Só tinha arroz. Vocês ficaram 2 dias Ele comendo Fiquei arroz. 2 dias comendo arroz. Hoje você não gosta de arroz. Come bem um Muito pouquinho obrigada. arroz. Mas é bom viajar com o Carlos Alberto porque ele sabe quando o avião tá realmente tendo algum problema ou quando não é nada. Várias vezes a gente já viajou, Aham. né, amor? Aí Aí eu falo, não, viajo vou descer muito, desse eu viajo avião. muito. Teve uma vez que a gente foi para Foz do Iguaçu e aí o avião começou a dar problema entre sai gente, pessoas desistindo, não sei o quê. Eu falei, amor, vamos desistir também? Não, esse avião tá ótimo. Não, mas tá todo mundo saindo e tal, não sei o quê. Ele, não, tá tudo bem, né? O avião, quando tá fazendo algum tipo de reparo agora, não vai ter problema ao voar, né? Vai estar tudo certo. Então, assim, ele tá sempre falando que quando tem É problema sensitivo de avião... também. Ele De é sensitivo. avião, eu não vou morrer. Fala não isso, vou. eu vou tranquila. Aquela foi a Tudo que chance. você possa imaginar já aconteceu. Não vai ser avião. Aquela foi a chance. Imagine vocês, que eu morava em São Paulo e trabalhava no Rio. Eu ficava mais tempo no Rio do que em São Paulo. Mas como eu era casado e tinha filho pequenininho, eu ia para o Rio na terça, voltava na quarta, voltava na sexta e voltava no Mentira. sábado para viajar com Golias pelo Brasil. Era essa a nossa... Olha o que eu andei de avião. Olha a rotina. Então já parou o motor, já pegou fogo. Nós já vimos um comissário sair correndo pelo corredor. Comandante, está pegando fogo. Sério? Foi. Mas não era fogo, era fumaça. Ele achava que era... E aconteceu o negócio. Conta o que aconteceu com a gente em... Pra ir pra... Onde que a gente tava indo? Pra Pra Foz, Foz, né? Foz do Iguaçu. Caiu meu... Foi assim, a gente tinha dado umas discutidas da viagem. Ah, é? tal, Eu tinha casal. brigado com ela. A gente tinha brigado, nem lembro o que foi. Eu e lembro. aí... Você lembra? Lembro. O que foi? Ai, que maravilhoso. Quem apanha Eu não lembro, esquece. tá? E aí a gente tava naquelas poltronas da frente, né? Que é mais espaçosa. E eu tava com vontade de ir no banheiro. E eu tava naqueles dias. Então eu fui umas 4 vezes no banheiro lá pra, né? E ele, na hora que eu fui, numa terceira ou quarta vez que eu fui no banheiro, ele fingiu que estava dormindo. Estiquei e aí a ele esticou a perna e continuou lá esticadão e eu pulando as pernas, né, pra ir no banheiro. Aí nessa vez que eu fui ao banheiro, eu deixei cair meu anel que ele me deu. Um anel até que relativamente caro. Importante. E caiu dentro do vaso. Foi. Caiu lá. Porque eu fui lavar minhas mãos, mas aí resolvi sentar no vaso de novo. E aí, na hora que eu fui tirar minha calça, minha mão tava molhada, folgada, e vupt, foi pra dentro do vaso sanitário. Ficam-se os dedos e vão-se os anéis. E vão os anéis, exatamente. Eu É. fiquei desesperada. Aí eu peguei e falei, meu Deus, o anel. Agachei, né? E comecei a enfiar a mão dentro da privada pra ver se eu conseguia segurar o anel. Só que eu falei, não, peraí. Aparecia um pedacinho do anel, né? E eu pensei, depois que eu enfiei a mão dentro do vaso, que eu lembrei que eu tava com a mão do vaso sanitário. E aí eu falei, vou pedir uma luva. Pedi uma luva pra aeromoça e já um tumulto, né? Porque eu tava demorando e tal. E o Carlos Alberto lá e, de repente, ele resolveu... Não, eu fiquei preocupado. Será A que gente não tava porta se foi embora? falando? Mal, é. Será que eu fiquei tão bravo assim, né? Quando foi ver, ela tava com a cabeça no vaso sanitário. Falei, Com a mão assim, ó. enlouqueceu. Enlouqueceu. Não era pra tanto, meu amor. Vamos fazer as pazes. Aí o comandante disse, olha, agora é tarde. Perdeu o anel. Perdeu o anel. E eu desesperada. Mas Falei, a não, vou fazer o televisão seguinte, eu vou ajuda muito, ficar... né? Eu vou ficar com a mão dentro do vaso, porque eu tava sentindo ele. Renata, não! Fiquei
Fiquei com a mão com 3 luvas, 2 luvas, 3 luvas dentro do vaso. Fiquei sentadinha. Falei, ninguém entra nesse banheiro. Vou ficar com essa mão, vou ficar segurando. Ele vai voltar pra Ele mim. vai Os voltar. comissários, né, isso que eu digo, eles eram fãs. O comandante não, que ele não deu a mínima importância. Ele queria comissários. descer, o avião estava descendo. É. E o comandante fez sinal, o comissário fez sinal para elas. Depois. É. Então o comandante saiu, os passageiros desceram, eles desmontaram O vaso. o banheiro. Desmontaram o banheiro. Desmontaram. O vaso sanitário. Só que não acharam, porque o que aconteceu? Quando o avião foi para pousar, o comissário veio e falou: a senhora só não vai poder ficar sentada no chão. Você vai precisar. Com a mão no vaso, com a mão senhora. no vaso, você precisa sentar de volta na sua poltrona. E aí eu falei: como assim? Eu preciso, né, recuperar meu anel. E ele falou: não, a senhora não vai poder ficar sentada aí. A gente fecha o banheiro, ninguém usa, mas a senhora vai ter que voltar para a poltrona. Voltei para a poltrona e já sabendo que o anel já, né? E até o comissário falou: ah, não vai ter jeito, na hora que pousar vai ter aquele tranco, o anel vai que vai lá para baixo e tal. E foi dito e feito, desmontaram o vaso e não tinha mais anel. Aí, né, o Carlos Alberto, com jeitinho e tal, vê se acha, e não sei o quê, e o pessoal todo, né, feliz com ele, tira foto, blá, blá, blá. Vamos achar o anel, vamos achar o anel. Aí eles acharam o anel lá no meio da MERDA. É. Eles foram até lá, né, Televisão é amor? uma coisa forte. Olha, né? entregaram o Essa pessoa anel pra gosta gente. da A moral, gente, né? É, então assim, Chegamos no hotel já sabendo já que... sabendo que tinha achado o anel. Não, tinha achado menos o de um anel. mês, meus 2 celulares caíram no vaso. Tava com os 2 no bolso da jaqueta e quando eu fui me levantar, os 2 caíram. Eu não pensei 2 vezes, eu catei Pegou os dois molhados, tem que comecei a catar. enxugar e o pessoal assim no banheiro. Que essa doida tá enxugando? Não é? E botei a mão no vaso, depois fiquei esterilizando lá minha mão, mas... Que a gente só vai lembrar depois que é Os um dois, vaso pô. sanitário, né? Não dá, né? É, Mas então. eu devo ter cara de mafioso, porque eu vou nos Estados Unidos, É eles me barrado. barram. Impressionante. Nessa última vez, eu disse, olha, porque eu nunca vou sozinho, né? Uhum. Bom, meus filhos, os filhos dela, eu digo, ninguém leva um centavo. Ninguém leva um centavo. Eu vou levar $10 mil, que é o máximo que pode entrar. Você está levando dinheiro? Não estou, não estou, não estou. Ah, não, nesse só estava nós dois. É. Só estava nós dois. Renata, você está com dinheiro? Não. Tem certeza? Tem. Ah, é? Chegamos lá, fomos lá na alfândega, né, para passar, pegaram o meu passaporte, já puseram de lado. Aí liberaram o dela, aí o cara perguntou, quanto você tem, né? Eu digo, $10,000. Ele diz, I repeat, how many you have? Have you? Eu disse, $10,000. Follow me. Quer dizer, me acompanhe. Falei, pô. Falei, Renato, você tem certeza? Tenho, porque eu vou preso. Não. Aí entramos, ela ficou fora. Falei, bom, vou ser fuzilado, né? Entro numa sala, tem um balcão assim alto, tinha um oficial. How many have you? Aí eu já tirei a carteira, ele disse, não. Mandou eu assinar um papel, dizendo que eu só tinha $10 mil. Ele, are you sure? Você tem certeza? Eu falei, tenho. Ok, pode ir embora. Eu saio e ela está com as malas em pé ao lado de um banco. Não, isso foi horrível mesmo. Por que você não ficou sentada? Não, porque aquela policial mandou. Não deixou. Ela eu não sentar. deixou. Falei, Ué? nossa, que maluco, estamos saindo. No que eu passo pela policial, não 3. Ela começou a me dar um esporro e me levou para dentro novamente. Por que será? Uhum. Aí, quando ela entrou comigo, mas ela entrou como se eu fosse o Al Capone. É. Como se eu fosse o Al Capone. Eu não sei falar inglês, mas ela não estava me desejando boas-vindas. Não estava. Você entendeu tudo que ela estava falando have sem a nice entender. day, nada disso, né? Enjoy, né? Alguma coisa, mas não. Era coisa feia. O colega dela começou a falar com ela, ela começou a brigar, dava soco, exatamente, batia. Assim, e saiu. Aí o próprio colega dela disse, não sai por essa porta, não, sai por essa aqui, sai direto. Não foi Até com a hoje cara, eu não sei o foi porquê. com a cara dele. Não teve um desfecho? Não.
Desfecho que eu Ninguém saí, que eu tô explicou. vivo. Mas ninguém explicou. Não. Nada. Nada. Que Simplesmente. isso aqui, então? É. E uma Soco vez que na nós mesa, fomos que também, aconteceu? aí Ela tem queria ir na filho. praça? O senhor nunca chamou ela? Acho que era Era o isso. sonho da minha vida. E uma vez também que nós fomos Eu com tinha os um bom filhos. personagem, droga. Isso eu vou contar sexta-feira. Ah, Dos filhos? É, A primeira? da primeira viagem eu vou contar. Eu só vou contar no aeroporto. tá. Só do aeroporto. Que foi barrado, claro. Nós fomos eu fui barrado. Ah, claro. Só que quando ela viaja, ela leva estetoscópio, ela leva aquele negócio de oxigênio, ela leva remédio. É. Não sei por quê. Não. Médica. Por quê? Não, é só porque eu tenho... Eu vou não? contar. Sexta-feira, dia dos namorados, vou contar um episódio que eu levei. Então, eu estava com a malinha dela e os caras me barraram. Falei, meu Deus do céu, ele vai abrir a mala, vai ver que tem coisa de médico, tem remédio, ele vai... O que é que ele vai achar de mim? Ele vai que eu estou mentindo. E eu passei sem eles verem, lembra? De Foi. um lado para o outro. Com a mala. Revistaram toda a mala, toda. Aí eu passei. Que é impressionante. Mas não Mas teve... só ele foi parado. Só Os só filhos eu. dele, meus filhos. Foi a Foram primeira, né? nós quatro, né? Ninguém foi parado. Só Nossa. ele é parado. Eu não sei É o que impressionante. a cara, não sei o que vem, né? Que será que para é, né? ele Não, alguma coisa. É. Toda vez. Porque é assim. unânime, todo mundo é. Porque se eu fosse libanês, por exemplo, se Pois for é. um cara de árabe... Não, o pai da Yas ia conhecer todo mundo. Ele ia falar. Meu pai, ele chega em qualquer pessoa. Ele ia chegar aqui, ele ia falar: te conheço, mas não é da TV. É. Te conheço da Zona Norte e você já passou na em frente da minha loja. Você já comprou na minha loja. Daí você vai falar: não, eu nunca fui lá pra Zona Norte. Comprou! Tenho certeza. Ele vai fazer a ligação que for, ele vai falar que seu sobrinho neto comprou pra você um móvel, mas ele vai achar uma conexão e vai divulgar a loja dele. A Yas fez um Big Brother com o pai dela. Ah, foi? Foi. Fiz. No, Filmei final ele de no semana. shopping. Filmei ele porque eu contei essa história. Ele chega no shopping e ele fala assim: te conheço. Aí a pessoa fala: conhece todo sério? mundo? Eu conheço todo mundo. Te conheço. Você é daqui do Lausanne? Daí a pessoa, existe uma grande chance da pessoa ser do Lausanne, porque o shopping é no Lausanne. Aí a pessoa fala: sou. Você compra na minha loja é em frente ao Trimais, eu sou o libanês da loja de imóveis. Ah, linda, como tá a família? Aí a pessoa: sou eu e tal. Mas tem vezes que a pessoa fala: não sou daqui. Sou, sei lá, de Belém. Aí, mas seu irmão mora aqui, não mora? Mora. Teu irmão igual, amigo igual. Aí, tava no shopping com ele e filmei ele em ação, porque realmente ele faz isso. E aí ele chegou na moça e falou: te conheço. Ela falou: sério? Seu tio não era aquele falecido do Ferro Velho? Aí eu filmando escondido, né? Aí ela: não. Aí, seu tio, você não mora na rua tal? Não, mas eu sou aqui do Lausanne. Sabia? Muito parecida, linda. Era você, não sei o que. Eu tenho a loja de imóveis. Tá lá no meu Instagram pra quem quiser ver esse vídeo. Meu pai é muito maravilhoso. engraçado. Mas ele é libanês mesmo ou é descendente? Libanês mesmo, Libanês. nascido De e onde criado. ele é? Ele é de Razi, que é uma cidade do interior do Líbano. Uma cidadezinha bem pequena, rural, do interior. Você Tem um os traços, episódio né? do Vênus com ele. Tem. Ahmed Yassine. Procurem lá no Vênus Podcast, ele conta a história dele. Ah, ele você já veio entrevistou teu fugido. Já. Foi lindo o episódio. Foi lindo ele mesmo. Ele veio Fugido? fugido, ele, meus tios, meus avós, Você todos gostou de fugidos entrevistar um pai, né? da Guerra Civil. Nossa, foi maravilhosa. A oportunidade de saber Foi no a Dia dos história. Pais. Foi no Dia dos Pais. Acho que foi no dia seguinte, né? Foi na segunda, é isso? Foi. A oportunidade de ouvir meu pai contando a história dele por 2 horas, assim, sentado. Porque é muito difícil você sentar com seu pai 3 horas e ter uma conversa É. longa, né? Hoje em dia, Hoje em as dia. pessoas conversam durante 5, 10 minutos, ou às vezes contam uma coisa pelo celular. Pra eu saber a história do meu pai foi muito legal, Foi né? muito legal, E muito ele legal. contou detalhe por detalhe. E muito gostoso, porque a mesa estava cheia de comida. Árabe. Árabe. Eu adoro comida árabe. Eu adoro, eu Muito gosto bom. muito. É muito Nossa. forte, né? Não? Eu adoro. É, algumas, É claro. né? Algumas são, mas... Algumas são. Eu gosto muito, né? Na casa da minha avó, todo domingo tinha almoço em família. Minha família é enorme, por parte de pai. Por parte de mãe é do interior, de Ribeirão Preto. Ah, é? É, minha família, por parte de mãe, é. Minha mãe é brasileira, meu pai é libanês. E tem uma família enorme que a mesa vai daqui até mais ou menos um pouquinho depois da câmera, assim. Lotada E de você gente. fala árabe?
pouquíssimo. Chuai, chuai. Fala, gente, eu quero encerrar então. Eu sei que você já está cheia desses Desse pedidos. pedido. Faz aquelas 2 imitações pra gente. Lógico. O que você quer que eu faça? O que eu imito? As duas. As Ah, então duas? As duas. faz o ragatanga. Ou então Né? as que você tiver mais. Ah, que você fez a Carla. A Carla Vilhena? A Carla Carla Vilhena. você imitou ela no programa que eu vi. Eu imitei a Carla? Você fez Imitou? a voz, o tom da voz. É verdade, né? Tipo, Ah. eu fiz tipo, boa noite, estamos aqui em São Paulo. Eu falei, É. boa noite, direto do Jornal Nacional. Uma voz mais de locutora, assim, de jornalista. Mas também a da Alexa é mais grave. A da eu Alexa acho legal. é ligando ar-condicionado. Bom dia, tenha um ótimo dia. Né? Um pouquinho mais grave. E aí a do Google é aquela que fala... Você não precisa de GPS para saber que eu tô na tua. Né? Da cantada. E a do Cebolinha... Mônica, eu vou pegar o seu coelho encaldido, vou fazer um plano infalível e finalmente eu selei o dono da lua! E ele canta também. Ele canta. O que ele pode cantar? Evidências. Ah, você tem... Vai. O que é? Não, porque eu ia falar do rap. Que Do eu... rap? É. Tem o Racionais também. Cebolinha cantando Racionais. O que é? Clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor. Molada predileta, na calada ela vem. Lefem da vingança, irmão do desespero e rival da esperança. O Cebolinha cantando Racionais é ótimo. esse Mas daí- evidências eu nunca vi você fazendo. E nessa loucura de dizer que não te quero, Vou negando as aparências, disfarçando as evidências. mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Ótimo. Olha, gente. Muito obrigado. Vocês, Essa eu nunca daí tinha é visto. inédita. Essa é inédita. Tirei agora uma carta do vocês me Olha, deram uma manga. grande alegria. Oh, muito obrigada pelo convite. Uma Muito honra ser o bom. primeiro Honra. episódio de vocês dessa nova Eu dei temporada. algumas mancadas porque eu tenho sequelas do Covid. E às Dá um vezes- branco e... Não, mas é muito fácil a gente se perder. A gente mesmo Não, né, se é? perde Nossa, na... quantas vezes a gente já se perdeu? É, daí fala, o o que que, que a eu ia gente ia falar? Não, segue aí. É. Mas é assim mesmo. No começo, que eu voltei a gravar, eu fazia a Dália. Porque não, e eu decoro o programa inteiro. Sim. Ela É. sabe. Em É 2 horas eu impressionante, decoro. gente. É, Não, eu a Cris lembro. sempre falou isso. Em 2 horas eu Assustador. decoro o É programa. Eu sempre Decora- falei isso, falava assim, cara, cada um decora os seus 5 minutinhos ali, o Carlos Alberto decora o programa inteiro, Ele cara. sabe todas as deixas, todas as impressionante. perguntas, É. todas... Ele desce do quarto, vai, né? Eu sempre esqueço o nome dessa palavra, Vou mas decorar. é decorar. Ele vai... É ótimo você esquecer a palavra decorar. Parece eu É que um tenho alergia paradoxo. antialérgico. É, exatamente. Eu tenho alergia Você antialérgico. É você esquecendo decorar. Decorar, ele foi decorar. E aí ele desce 9h30, 15 para as 10, decorar. Quando ele sobe umas 11 horas, às vezes quando eu tô lá, já decorei o programa inteiro em 2 horas. Qual que é a E- técnica? É, tem uma técnica. Não, é o deve ter. hábito, é o hábito. Mas ele fica grifando São lá uns 68 anos É. fazendo a mesma coisa. Mas você grifa, né, amor, umas coisinhas. Ah, assim. não, Ele tem uma aquilo lá é marcação. Ah, achei que... Não, eu marco as minhas falas. Sim. Sim. Porque eu uso, às vezes, quando o quadro é difícil, como eu faço a redação final, eu me ajudo. Então, se eu tiver que falar... Essa semana foi sobre planta. Você planta, eu não conseguia botar você planta na minha cabeça. Sabe essas falas que dá? Então, o que eu fiz? Eu troquei a deixa, dizendo assim, mas é do João Plenário, eu vou ser um lavrador. Ele não tinha que falar isso. Mas eu encaixei de um jeito que lavrador lembra planta. Então Entendi. eu faço um pouquinho de associação Pra ajudar. para ajudar. Mas eu Sim. tenho facilidade mesmo de decorar. Muito. Nossa, E esqueço maravilhosa também memória. com a mesma rapidez. Mas eu lembro que a única coisa que, quando a gente fez o quadro, eu lembro que a única coisa que pediam era, se ele precisar encerrar a frase com uma palavra específica, avisa. Por exemplo, vai perguntar, tá tudo bem com você? Ou, e com você, tá tudo bem? É a mesma frase. Ele ia decorar o sentido. Mas se falasse assim, não, precisa encerrar com bem, porque na Que sequência tem faria colegas que são sentido. assim, é. Aí avisa ele, porque para ele Sim. decorar a O João entrega Plenário, nessa que é o ordem. quadro que eu mais gosto, É muito bom. é o quadro que eu mais gosto, eu tenho que fazer exatamente o que está escrito. Eu posso, no meio, criar alguma coisa. Mas a entrega
Tem que ser, senão ele se perde. Mas isso é muito gostoso. Mas eu já me lembro o que eu ia falar aquela hora que eu esqueci. Quando eu falei que você Olha é aí. justiceira, Ah, eu tinha uma bronca, já passou. Porque a televisão, há muito tempo atrás, a televisão foi feita, ela é concedida uma concessão para você dar emprego. E o que estava acontecendo com as emissoras? Elas o proprietário ganhava a concessão e começava a passar filme. Filme e programa de entrevista, que é de graça. Vocês estão vindo de graça aqui. é? Ah, então. Então, E o Pix que vocês lutava combinaram? muito, e eu criei muitos problemas por causa disso. Que eu disse, pô, tem que ter brasileiro, tem que ter programa brasileiro. Não pode ficar trazendo programa de fora, novelas de fora. É tudo porque está tirando o trabalho da gente. Então, agora já não tem mais razão de eu falar isso, mas só para lembrar que eu também sou assim, eu sou muito justiceiro. Eu luto pela minha classe, eu sou Sim. aquele cara que isso meu pai deixou, eu vou mostrar para vocês um dia. A minha cartilha, a minha Bíblia, foi uma carta que ele escreveu para mim Nossa. quando eu ganhei minha primeira máquina de escrever. Eu sigo exatamente aquilo que ele escreveu para mim. E é uma coisa muito linda que eu não posso ler porque eu choro. Não. Mas dizendo o seguinte, use a sua força e sua inteligência para ajudar aqueles que não têm condições de chegar aos grandes homens, aos grandes nomes Sim. das empresas. Defenda sempre, jamais brigue com a pessoa hierarquicamente inferior a você. Então, quando eu via que aquela pessoa não podia, eu ia brigar por ela. E eu sempre lutei pelos meus colegas. Eu acho que a nossa classe tinha que ser mais unida, porque o artista não dá muito valor ao nosso trabalho. Nós não nos damos muito valor. Porque quando tem algum incêndio, alguma desgraça, eles procuram a nós para fazer show, para angariar dinheiro. Eles gastam dinheiro com a passagem, com os doces, com isso. Na hora do artista, o artista tem que ir de graça. Eu acho isso um absurdo. Então, eu me preocupo muito. Eu estou em final de carreira e eu gostaria que meu filho pudesse um dia lutar como eu lutei. Eu estou escrevendo um livro, acabei já de escrever um livro, que eu falo muito sobre isso, sobre a importância da gente defender os nossos direitos. Porque eu sofri muito na ditadura. Nunca me bateram, nunca. Mas já disseram que um dia que eu ia levar, fui chamado, eu ia levar minha carteira da Ordem dos Advogados, e eles disseram, não leva não, que eles vão mandar você festa no rabo. Então é por isso que eu não sigo, nem sei por que eu estou falando isso, mas é mais um desabafo. Eu não sigo o politicamente correto. Eu acho que aquilo sim é uma coisa pejorativa, é uma coisa de preconceito. Nós não somos preconceituosos. Quem faz isso é preconceituoso. Então eu luto muito pelo direito de poder falar. Eu já tive problemas, eu já deixei de ter um patrocinador no banco só porque tinha uma exigência, que eu não podia falar de juros e nem de problema de inflação. Eu disse, não. Não há preço, não há dinheiro. Porque nós temos que lutar pelo nosso trabalho. Vocês que são jovens, vocês lutem pelo direito de falar. Lutem contra a censura. A maldade, a censura, não está no puta que pariu que você fala. Está numa criança morrendo de fome na rua. Com certeza. É, Com certeza. verdade. Entende? Então, nós somos muito importantes. Muito. Nós temos que honrar a nossa classe. Com certeza. Não sei por que eu falei isso, mas que Mas ia foi falar. uma, fechou foi uma... maravilhosamente Nossa. bem. É. E aproveitando, muito você bem. tem um instituto, você ajuda o instituto, né, Cris? Ah, A viu? Ju, Cães e uma gatos. ONG, Uma o ONG. Segunda Chance, que inclusive a gente fez um episódio ano passado, no dia do meu aniversário, o ano passado no Vênus. A gente tava pensando, o
que vai ser, né? O dia do meu aniversário e tal, ia ter programa. E aí eu falei com a Yas, falei, você topa a gente fazer uma coisa com a ONG que eu ajudo? Ela, na hora, abraçou a ideia. Sim. E aí a gente levou a Fernanda, que é uma das diretoras da ONG Segunda Chance, e a Gi, que é do Guia Capixaba, e elas, as duas têm a causa animal muito forte. E a ONG Segunda Chance, para quem quiser inclusive ajudar, eles estão nesse momento fazendo uma campanha muito legal para as mantinhas de inverno. Eles têm uma loja que ajuda eles assim, cada vez que alguém compra uma mantinha para o seu pet, você leva a sua mantinha, mas eles doam mais uma. Então a pessoa não se sente só dando dinheiro, ela fez uma compra, Sim. mas ela também ajudou, que é muito legal. Então, eles estão nesse momento e o Segunda Chance faz um trabalho muito sério. Até te agradeço a oportunidade de falar disso, porque o Segunda Chance é uma ONG, assim, a gente já teve a oportunidade, né, Yas, de conversar com eles, eles Saber são a assim, história. E aí sempre que eu posso, e naquele mês que a gente fez o episódio, as doações do episódio do Vênus pagaram todas as contas do mês. Porque ela tava comentando quão difícil é pra pagar as contas no final do mês. De cirurgia, de tratamento. Muito caro, é muito dinheiro. Eu imagino. E assim, isso é só enxugar gelo, que eles chamam, né? Porque É. você cuida, recolhe, é sempre um... Não tem fim. E não tem cabe fim. mais onde eles No espaço deles. que eles tiram os cachorros da rua, não cabe mais. E aí, quem quiser ajudar, pode... @ Segunda Chance no Instagram. Eles... Eu sei que assim, tem muita gente que já tem ONG que ajuda, tá tudo certo, mas se de repente tiver alguém que tá procurando uma e fica com medo, que às vezes não conhece alguém que tenha um trabalho sério, esse aí, cara, pode ir sem medo. E uma coisa que eu sempre digo não importa o valor, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu só posso dar 5, é feio. Não é. Você dá 5, outro que pode dar 2, outro pode dar 1. Numa dessa, compra um saco de ração. Então, não pensa que... mas eu só posso dar 5? Não vou. A gente fez campanha também para doação de dinheiro lá para as chuvas que atingiram Minas Gerais e Bahia. Né, no ano passado. Fizemos no final do ano. A gente precisa fazer de Pernambuco. Eu acho muito agora. legal isso, bem importante, né? A gente fazer fez. isso. Ela tem campanha. também uma Eu tenho coisa um muito instituto, bonita. instituto que O ajuda programa as vai pessoas... terminar nunca. A gente tá chegando. Agora É assunto, né? Vamos daqui até Ela tem sexta-feira. um instituto. Tá ótimo. Instituto Nóbrega, que ajuda os albinos, pessoas com albinismo. Então, eu ajudo na parte médica, né? Indico pessoas, colegas. É seu instituto? Na Vila Mariana. Então, a gente ajuda, dou protetor solar, enfim. Ajuda essa minoria de pessoas escondidas que sofrem preconceito e tudo mais. Então, eu sei o que é ajudar, né? Procurar ajuda para uma ONG, Dar um emprego. instituto. É muito difícil, né? As pessoas olham, às vezes, com maus olhos, né? Sim. Então, é um trabalho bonito, mas é muito difícil. Eu sei E tem que é uma muito coisa difícil. bacana também, ela não gosta de falar, mas eu vou falar. O quê? Ela tem vários colegas que atendem de graça. Ela comprou um consultório em São Paulo A gente para tem lá o atender de instituto. graça. Não precisa ser nem albino. Se você não tem condições, não é? Mas aí... Não, mas é verdade. Já estamos falando da ONG. É um trabalho muito bonito. Eu tenho muito respeito por Muito ela, legal. porque ela é um Porque eu acho ser que, humano assim, maravilhoso. antes de tudo, tem que existir a caridade, tem que existir o amor. Qualquer coisa, vocês fazem o trabalho de vocês, tem que ter o amor, né? Aí a consequência das coisas, do sucesso, do dinheiro, né? E eu sempre tive isso. Bom, mas gente, muito Sexta-feira a gente quer importante conhecer mesmo. sua história. Isso. sexta-feira, Oh, meu Deus, Não- emocionou. Linda. Mas, viu, é muito bonito isso, porque nem todo mundo tem esse olhar. E, às vezes, eu entendo esse seu sentimento de não dizer para não parecer que tá se gabando de fazer um trabalho solidário, mas, às vezes, é importante porque, assim, muitas pessoas se miram na gente. E, infelizmente, a gente tá no momento de ter muita gente vazia na internet. Muita gente quer oba-oba, muita gente quer só festa, quer só viagem, quer só... Então, assim, quando as pessoas têm a oportunidade de ver alguém que elas admiram, que elas seguem e que fazem... Então, quando eu divulgo, é muito menos para dizer assim, nossa, olha como eu sou legal, eu ajudo uma ONG. Mas porque a pessoa vendo, ela fala assim, poxa, que legal. Sim. Então, de repente... Vou ajudar ok, também. então, a pessoa que está assistindo agora, ela pode falar assim, pô, eu não tenho dinheiro para comprar um consultório? Não, mas eu posso ajudar quem está lá fazendo. Então, é importante, sim, a gente falar. E a gente tem essa coisa de... o que aparecer. a sua mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo, aquela coisa. Mas a gente precisa contar para incentivar outras pessoas. Isso é muito importante, para as pessoas saberem por que aquela coisa. O mal vem de jornal. Né? Notícia ruim vem de jornal, Exatamente. notícia ruim estampa. Nossa, você liga o Jornal Nacional, dá vontade de se matar. Mas
Aí eu sigo Razões pra Acreditar no Instagram, Que é a página sabe? do Pra ficar vendo Vicente. as notícias boas, a página É. do Vicente que Ele foi- já foi lá no Vênus também. Que daí você vê que, cara, o Vicente, que é do Razões pra Acreditar, não tem uma vaquinha que ele abre que em menos de 24 horas não alcançou. Olha. É um banheiro pra alguém que mora numa casa que não tem Sim. banheiro. É a Bonito cesta isso, básica né? pra uma comunidade não sei aonde. Refugiados da Síria. Tudo. Que estão precisando de ajuda. Olha que É lindo. lindo demais o trabalho dele. Se Então, alguém abre um pequeno negócio, por exemplo, um restaurante assim pequeno, ele vai, divulga, lota. teve Cara, um lance do picolé, né, do na picolé. pandemia. É, Que vendeu tudo. teve uma sorveteria durante a pandemia que o cara, tipo, teve a luz cortada, ele tá vindo à falência, não tinha nada, e aí, enfim, ia perder todo o picolé. E é picolé, não tem como você guardar pra vender depois. Sim. Desligou a luz, perdeu. Derreteu. E aí, alguém viu, soube da notícia, mandou pra ele divulgou. Cara, a galera fazendo, tipo, drive-thru na frente da sorveteria do De cara. picolé. De todo mundo de máscara pra comprar os picolé pra ajudar o cara. Aí o cara Quem pagou que é a luz, ele? Quem que voltou. A página é Razões pra Acreditar. É uma Você já página deve ter visto essa gigante. página. E o nome dele é Vicente. Ele é Vicente. maravilhoso. Hoje eles são uma maravilhoso. equipe enorme e eles selecionam as histórias. Você pode mandar a sua história, a sua causa. Eles têm uma curadoria para saber se é verdade, porque também Claro, do outro lado muita gente se coisa. aproveita, né, de bastante. divulgar e às vezes não tá passando por necessidade, Isso. divulga para pegar a arrecadação, mas eles têm um trabalho super sério. Então, É, outra ele falou- indicação aí. Ele falou que Legal. essa é a parte mais difícil do trabalho. Que às vezes eles demoram pra colocar uma vaquinha no ar, por exemplo, porque eles demoram pra investigar, porque eles só colocam no ar Aquilo que... aquilo que de fato é verdade. Porque eles têm muito medo disso, sabe? De colocar lá e de repente não Sim, ser oportunista, uma né? mentira. Então eles mandam algum representante, porque agora eles já tem gente no país inteiro, né? Então É. manda alguém pessoalmente lá, visita essa família. Sim, conversa lá com que ela. ser, né? Vai, dá umas incerta lá. Vê se é isso mesmo que eles estão falando, sabe? E aí eles veem que é sério. Tem de tudo, gente. Tem isso que eu falei de casa, tem doença, tem ajuda Sim. pontual. Teve um menino que vendia coisa no semáforo para ajudar a família. E aí eles foram lá. E não era uma família desestruturada. Era uma família muito, muito humilde, muito pobre. E o menino precisava trabalhar. Tinha ali a mãe, não é que, sabe, situação de rua, nada disso, mas precisava trabalhar. E aí eles viram lá o menino, foram conversar com ele, ele falou, não, eu faço isso porque eu tenho minha irmã, e a minha irmã, não sei o que, tipo, ele todo preocupado ainda com a irmãzinha, sabe? E aí eles fizeram uma vaquinha e eles levantaram o dinheiro pra ele não precisar mais trabalhar e só estudar. Tipo, eles garantiram, sei lá, 10 anos Que coisa, mas... É um trabalho maravilhoso. dele, sabe? Tipo assim, quanto você ganha O por mês, futuro. então? É isso? É. Tá bom, então a gente vai dar 10 anos disso pra você só ir pra escola. E conseguiram. E a galera se une. É a Olha, coisa mais amor, linda, que gente. lindo. Página Razões pra Acreditar. Indico porque é um trabalho muito bonito Do que lado eles bom da fazem, internet. É, isso aí. Que é importante a gente saber que existe. É. Porque Tem muita gente boa nesse mundo. tem. Ainda Ele tem, fala né? assim, não é viver no mundo, não é poliana, não é acreditar que só tem coisas boas. Sim. Mas se você liga a TV, ou se você vê um negócio de notícias, só mostram as coisas ruins. as Lá piores. eles só mostram as coisas boas. Ah, isso é muito bom. É muito bom. legal. E é por muito falar em coisa boa, Vai ter dancinha? sexta-feira. Hã? O quê? Dancinha? Vamos Claro que encerrar ia ter com a dancinha? Vamos. fazer a Sexta-feira dancinha? vamos estar lá falando sobre. Aí ela que vai falar, hein? Eu Vai vou dedurar. dedar ele. Ó, Né? estamos Acho que na nossa semana especial do Dia dos Namorados, né? Que vai acontecer Boa. dessa semana até a semana que vem. Na outra ainda, inclusive na quinta-feira agora, a gente vai estar no Hilários SP ao vivo com plateia, fazendo o Olha. nosso especial Dia dos Namorados. Os ingressos estão à venda, tanto presencialmente como virtualmente. Se vocês quiserem conferir, @Vênus Podcast, tá? Pra ver a gente ao vivo. E na sexta-feira receberemos esses dois aqui pra saber sobre a história do casal. Love Aí, Story. pra saber sobre tudo. E Sobre tudo. estamos sabendo, Yas, É. que Renata tá indo assim, ó. Preparada. Aham, vai Eu tô. abrir o Tá, baú tá. dela. Você é uma fofoqueira de nota maior. Isso que vai ser engraçado. Ele vai falar, não foi bem assim, não. É, a gente gosta disso daí. E olha, Mas é uma A discórdia do treta bem. do avião vai terminar lá no Vai Vênus. terminar lá. Vai e a terminar semana lá. que vem a Eliana tá aqui com a gente. Ah, Muito linda, legal. maravilhosa. E que Eliana, história queremos é essa aí você de no dançar? Vênus. Vamos dançar? Como é Vamos que é a terminar dancinha do O que, dançando? que é? final? Não sei. É uma dancinha que tá correndo Tem a aí, música né? aí? Tem Ah! aquela musiquinha do... Rola, rola. Desenrola, Desenrola. bate, joga de É. ladinho. Tá, boa. Vamos, vai lá. Eu não sei Vamos? dançar, mas vamos, A vamos. gente vai encerrar com essa, é isso? Vai tocar a música pra gente ou a gente vai cantar? Eu acho que vai tocar. Senão a gente vai fazer sem e eles botam depois na edição. É. É
É isso? Ah, então tá bom. Então tá bom. E aqui, Ai, meu Deus. Rola, vamos lá. 1, 2 e... Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Tchau! Muito obrigado, viu? Foi legal. Muito obrigado. Tchau. Obrigada, gente.